Bom dia, irmãos. Aqui é o pastor André, mais uma reflexão pelo caminho destinado aos irmãos da Igreja Batista Regular Ebenezer, aqui no Maranhão. Também aos demais espectadores que estão ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube e outros lugares na internet. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de setembro, que para mim, como um norte-americano, é um dia marcante. Eu lembro onde eu estive uns 13 anos atrás, quando os ataques aconteceram lá em Nova York e Washington. Lembro que no dia anterior eu tinha trabalhado num expediente noturno. No dia 11 eu cheguei em casa 2, 3 horas da madrugada, e como era meu costume nessa época, eu dormi direto. Eu lembro uma vez eu dormindo de manhã e minha esposa chegou e falou alguma coisa sobre umas torres caindo em Nova York. Eu não liguei, estava mais interessado em dormir mesmo, estava muito cansado. Quando finalmente eu acordei lá para as 10h30 da manhã, minha mãe estava lá. Meu filho tinha nascido no dia 3, então minha mãe estava lá. Eu entrei na cozinha e lá estava minha mãe. Aí minha mãe falou para mim: André, você lembra quando nós visitamos as Torres Gêmeas lá em Nova York uns anos atrás? Eu disse: sim, lembro. Ela disse: pois é, não vai mais fazer isso. O que foi, mamãe? Aí ela indicou a TV, eu fui assistir e me grudei na TV o dia todo, vendo o que tinha acontecido e os noticiários, a tragédia, a maldade do homem nesse dia. Para a minha geração foi um dia marcante, um dia que mudou o meu país. Eu lembro uns dias depois, quando levei minha mãe para o aeroporto lá de Tampa, na Flórida, eu me deparei pela primeira vez que o meu país tinha mudado de uma forma fundamental, que nunca antes eu tinha visto um aeroporto cheio de soldados fardados, com metralhadoras nas mãos. Eu vi que as coisas no meu país mudaram. Mas 13 anos depois, parece que a civilização ocidental não tem aprendido a lição. Claro que o Osama Bin Laden está morto. Creio que seja um dever dos países operar justiça. Então quem tramou este ataque precisava morrer mesmo. Fico feliz que ele não foi morto com o resultado de uma bomba, mas foi cara a cara. Isso para mim foi trouxe bastante satisfação como cidadão norte-americano. Mas hoje em dia os herdeiros dele, chamado de ISIS, né? Os herdeiros da Al-Qaeda estão tomando conta do Iraque e do Oriente Médio. O islamismo está tomando conta da Europa. Alguns pesquisadores pensam que daqui a uma geração o islamismo, a Europa será totalmente islâmica. Uma coisa que os muçulmanos não conseguiram fazer na Idade Média, tentaram, não conseguiram fazer, mas vão conseguir fazer daqui a uma geração, conquistar a Europa. E enquanto o islamismo se expande e se enraiza e
fica cada vez mais poderoso e o islamismo mais militante, eu vejo no mundo ocidental o cristianismo se enfraquecendo. Eu vejo um cristianismo que é fundado, um cristianismo moderno, fundado na base do entretenimento. O nosso alvo como cristãos é me sentir bem. Nossa mensagem virou: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Enquanto isso, nas universidades, até universidades fundadas por cristãos, universidades algumas que ainda têm o nome de cristão, os acadêmicos estão cada vez mais escarnecendo, desprezando o cristianismo histórico, o cristianismo que construiu o mundo ocidental que nós temos hoje, para uma versão de cristianismo que está completamente vazio de todo e qualquer significado. E eu quero dizer o seguinte, e não estão buzinando para mim, eu quero que vocês saibam, mas eu quero dizer o seguinte, que o islamismo forte de hoje não será derrotado, não será enfrentado por um cristianismo fraco. Nós, como cristãos, diante desta ameaça, e é uma ameaça, às vezes aqui no Brasil a gente se sente um pouco isolado e isento dessa ameaça, mas eu estou aqui para dizer que é uma ameaça para todo mundo. A ameaça do islamismo exige que todos os cristãos, todos os crentes em Jesus Cristo, voltem às origens da sua fé. Procurem na palavra de Deus o que Cristo tem a dizer sobre como nós devemos viver. E assim, vendo como nós devemos viver, então que vivamos assim. Que tenhamos a coragem das nossas convicções, que essas nossas convicções tenham um efeito na praça pública, todos os aspectos da nossa vida. Esses tempos em que nós vivemos na última década tem representado uma desmoralização do cristianismo e da igreja. Precisamos ser honestos sobre isso e enfrentar isso. Quanto à ameaça do islamismo, eu acho que existe uma reação dupla. A reação correta é uma reação dupla. A primeira reação é ao nível nacional. Eu creio que os países precisam entender que existe o mal e que o mal precisa ser enfrentado e derrotado. A diplomacia com o islamismo radical, a diplomacia não vai funcionar. Essa é a primeira reação. A segunda reação é ao nível pessoal, nível de crente individual e de igreja. Nós precisamos saber o que cremos, praticar o que cremos e expressar o que cremos. Porque derrotar militarmente o islamismo é uma coisa. Mas nós, como igreja, precisamos ganhar a batalha para as almas. O que assusta muitas pessoas é ver
é ver jovens criados no Ocidente de repente lutando a favor do islamismo. Isso não deve ser. Pessoas em contato com verdadeiros cristãos precisam ser ativamente evangelizadas por estes cristãos. É o nosso dever. Um islamismo fundamentalista precisa ser encarado por um cristianismo também fundamentalista. Não fundamentalista na forma que algumas pessoas usam essa palavra, uma coisa cultural, uma aderência a uma cultura, e sim uma aderência à palavra de Deus, que influencia todos os aspectos da nossa vida e que é expressada constantemente no sentido de evangelismo e missões. Irmãos, essa é a minha reflexão de hoje. Que Deus lhes abençoe.